Em Gálatas capítulo 5, verso 1, está escrito: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O verso 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Verso 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, então não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca do qual vos declaro que quem cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Estamos começando mais um momento, acordando com a palavra de Deus. Desperta-te, tu que dormes, pois Cristo nosso Senhor muito breve virá. Então prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus. Sou o evangelista de Neymarinho e a palavra hoje é sobre libertação e quebra de maldições. O que aprisiona o ser humano, em primeiro lugar, não é o pecado, é a falta de Deus, pois quem não tem Deus, então se torna um prisioneiro do pecado e de Satanás. Mas o que é o pecado? Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para definir o pecado: erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça e muitos outros. Muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo. Sabemos que a Bíblia, ela está sempre trazendo uma verdade. A verdade é a palavra de Deus. As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei e que toda iniquidade é pecado. Esta declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando nós estamos praticando aquilo que não deveríamos fazer. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse pecado é chamado de omissão, pois consiste em nossa falta de ação naquilo no qual nós deveríamos fazer. E onde foi a origem do pecado? O pecado originou no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando, então, Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Quando Lúcifer, ele peca, pois Jesus Cristo então diz que o diabo peca desde o princípio. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Ele tinha o selo da perfeição, mas ele se rebelou contra Deus. Foi o orgulho e a soberba que fizeram este querubim se transformar em Satanás. Ele foi expulso dos céus com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. Deus, ele não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. Satanás é a transformação de Lúcifer, ou seja, o resultado do pecado dele. O pecado, então, ele começa a surgir no Éden. Adão, ele tinha a permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. De toda árvore do jardim comerás livremente,
Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa advertência foi clara. Quando o casal então comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuravam se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus, a morte espiritual. O próprio Deus então anunciou a vinda do Redentor e em seguida pronunciou a sentença ao casal e à sua descendência. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele também a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. A universalidade do pecado, a Bíblia mostra que é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Isso passou a ser conhecido como o pecado original. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou para todos os seres humanos, mas afirma que trata de um fato incontestável. Assim, as Escrituras então mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O quadro apresentado é como segue, que todos extraviaram e não há um sequer que façam bem. Por isso não há no mundo quem não peque. A prova incontestável dessa universalidade do pecado, o resultado do pecado é a morte. Nem mesmo os salvos em Jesus estão isentos dessa lei. O pecado é o princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade, em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. E então qual é a solução que Deus elabora para o pecado? Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo a como os mortos em nossas ofensas e pecados. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Morte significa separação. Isso começou na queda de Adão e continuou com a sua descendência. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou e que o seu dom, o dom gratuito, é a vida eterna. A graça de Deus, ela está disponível para toda a raça humana. E a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Qual é a provisão de Deus? O pecado, então, ele entra no mundo por um homem chamado Adão, assim também como a redenção veio através de um homem. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados que Deus propôs para propiciação da fé no sangue de Jesus. A expiação diz a respeito ao sacrifício para a purificação e o perdão dos pecados por meio de sacrifício. A propiciação é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Assim, então, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. A única esperança, meu irmão e minha irmã, é o Senhor Jesus. É o único que pode nos restaurar a Deus. Restaurar significa restituir. E isso se aplica tanto a homens e pessoas, como também a possessões e bens. Talvez você está buscando algo, mas Deus, somente Deus, pode restaurar. Somente Deus pode restaurar a tua vida. Somente Deus pode restaurar a tua fé. Somente Jesus Cristo, através do sangue naquela cruz, Ele pode restaurar a sua aliança com Deus. Pois o plano de Deus começou nos seres humanos. Nós estávamos perdidos, como o filho pródigo, e fomos então restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Então entenda, não há uma revelação, não há outra revelação de restauração de todas as coisas. Somente Jesus Cristo, somente Ele é o caminho. Somente o Senhor Jesus Cristo, Ele pode nos salvar. Somente Jesus é a solução para nos levar diretamente a Deus. Mas também há uma revelação de Deus que irá cumprir para todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já serão passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, dar-lhe-ei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Esta é a promessa final de Deus para a nossa vida. Que tudo irá passar. Tudo passa. Mas somente Deus permanece o mesmo para sempre. E aquele que estiver junto com o Senhor, então ele vencerá para todo sempre. Então entenda que a sua liberdade, ela começa ainda aqui nesta terra, através de Jesus Cristo, e permanecerá para sempre no céu. Deus, ele nos liberta da condenação. Deus nos liberta das prisões, do pecado e de todo o mal, e nos faz vencedores em Cristo Jesus. Você crê? Se você crê e deseja esta libertação para a sua vida, onde você verá desde já a mudança no seu casamento, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, no seu viver, você verá a tristeza indo embora, pois agora, diante de todos os problemas, você sabe que há um Deus todo-poderoso que está do teu lado, pois a sua alegria, a sua paz, a sua esperança, ela não se resume somente nessa terra, mas eternamente no céu com Deus. Pois como o salmista Davi disse: Senhor, não deixe jamais eu perder a alegria da tua salvação. Nossa salvação é Jesus Cristo. Então, se nós não perdemos esta alegria, é porque nós estamos com Ele em nosso coração. E temos Ele, então nós nos desviamos sempre do pecado. Com Jesus Cristo nós conseguimos vencer as tentações. Com Jesus Cristo nós conseguimos vencer o pecado que todos os dias vem. Então, se você acredita que você pode vencer através de Jesus Cristo, você então está entendendo que Ele te liberta. Eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor Jesus, entendemos que o Senhor é a única esperança, a nossa única esperança, o nosso único caminho, nosso único Salvador, aquele que nos liberta e nos salva. Esta pessoa, meu Deus, que está neste momento orando comigo, pedindo esta libertação dos vícios, do pecado, daquilo que está afastando a comunhão dela contigo. Então eu te peço, Senhor, entra também nesta vida, tirando tudo que não te agrada, transformando, libertando, restaurando, renovando e alicerçando a nossa fé totalmente e exclusivamente em Ti, em nome de Jesus. E você declara a vitória sobre a tua vida neste momento, dizendo amém. Receba esta libertação, que somente Jesus Cristo pode te dar. Receba Jesus e seja mais do que vencedor. Com Cristo você pode vencer. Com Cristo você é liberto, pois Ele te dá esta força. Ele está contigo. Ele fez essa promessa. Ele morreu em uma cruz no teu lugar para te dar a salvação, a libertação e a vida eterna ao céu junto com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, abençoe toda a tua família, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor.
presença